Eu acho que já existe. Mas o que a gente pode esperar dessa quinta dimensão? Assim? Então, eu acho que é o que eu falei, você não vai ter uma mudança radical assim, você vai ter uma mudança na ação das pessoas, né? Como as pessoas se relacionam, como ela vive. Eu procuro viver na quinta dimensão. Sempre. Lógico que às vezes a gente dá uma escorregada, né? Claro. Mas eu procuro viver na quinta dimensão. Eu procuro viver no amor, né? Amor próprio. Eu procuro viver no máximo na compaixão. Culpa... Já nunca tive, perdão também é uma coisa que já está resolvida, porque eu também, graças a Deus, nunca tive a raiva e ódio de ninguém, né? E respeito eu procuro o máximo a ter com o máximo possível. Então assim, quando eu falo, nós estamos indo para a quinta dimensão, nós não somos perfeitos, nós não precisamos ser perfeitos, nós estamos indo apenas um degrau. Então ninguém precisa ser santo, não, mas eu tive um pouquinho de raiva hoje que o cara me fechou, será que eu vou? Não é isso, né? São aqueles sentimentos que perduram, a pessoa vive na raiva, ela vive no ódio, ela vive no medo, dia a dia, o dia a dia dela é medo, tudo é medo. Aí vibra no medo. Não, aí só vibra no medo. Agora, você ter algumas, né, como um ser humano normal, acontece os picos, né? Vai, volta, baixa. O problema é o que é o constante para você. Eu acho que o mais problemático entra na parte do perdão, que é culpa, né? De um lado você tem a culpa por você não se perdoar, e o outro lado você tem a raiva e o ódio, né? E geralmente está ligado na família, né? Então ele se perpetua muito. E esse é provavelmente um dos sentimentos que mais atrapalha hoje o ascensionado. Porque se ele tem culpa, ele carrega uma bola de aço acorrentada no tornozelo dele, né? Que é um sentimento terrível e tem vários reflexos na vida dele. E se ele também vibra na raiva, e geralmente essa raiva contínua, ela se torna um ódio, é uma outra corrente que ele carrega. Então quando fala assim, o perdão liberta, quando o perdão liberta, ele não liberta o outro, ele liberta você, né? Porque quando você tem raiva, você cria com uma pessoa, por exemplo, você cria um contrato com ela, chama-se contrato de alma. E aquele contrato assinado pelas duas pessoas, aquela raiva mútua, o universo ele começa a colocar eles em encarnações, em diferentes posições, marido, mulher, filho, irmão, esposa, sócio. Ele começa a colocar para ver quando é que vai resolver o negócio. E enquanto um deles não perdoar, porque basta um, não é que os dois precisam perdoar, enquanto um dele não perdoar, esse contrato não é quebrado. Existem pessoas que encarnam 30, 40, 50 vezes e não resolvem o negócio. Então é o que eu falo, quando as pessoas me perguntam, o que eu preciso fazer? Quer saber o que você vai fazer? O primeiro, lógico, o amor. Você tem que ter, né, compaixão, mas resolve ou a culpa ou a raiva que você tem de alguém. Resolve, perdoa, e não é desculpar, porque existe uma diferença. Tem pessoas que falam, desculpei. Não, então você desculpou, é que você põe aquilo no bolso, e no primeiro momento que tiver, você tira do bolso e joga na cara. Mas lembra? Então você não perdoou, você desculpou. Perdoar é perdoar. E o perdoar não significa que você tem que conviver com a pessoa, ou você tem que ficar do lado. Não, perdoar cada um por si, Deus por todo, mas aquele sentimento tem que ser perdoado. Aí você se liberta. Se fosse para trabalhar, eu acho que aí é onde as pessoas teriam que trabalhar mais. E elas sabem onde pega. Essa pergunta que o Guru fez, né, que eu vou até repetir aqui, que eu achei muito boa, ele perguntou se não tem alguém que já está em quinta dimensão, né, eu até ia complementar, ou alguém que já esteve, porque a imagem que me veio na cabeça foi Chico Xavier. Sim. Então eu pergunto, Chico Xavier talvez já não estava vibrando na quinta dimensão? Eu acho que ele poderia ser até mais elevado. Não só na quinta dimensão. Porque a quinta dimensão é uma frequência, né? Quando nós falamos uma pessoa está na quinta dimensão, é a frequência dela. Por exemplo, Jesus, né, que é uma consciência chamada Sananda, ele é de 12ª dimensão. Então ele estava encarnado aqui, você poderia falar, mas você está na quinta dimensão? Não, ele é da 12ª. Eu acho que até pode ter pessoas que já vibrem na quinta dimensão. Eu acho que já existem pessoas que vibrem na quinta dimensão. Mas é difícil você apontar uma pessoa e falar, aquela lá vibra. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu acho assim,
Eu acho que hoje existem algumas coisas que a gente tem que colocar um foco. E o foco não seria se quem está na quinta dimensão. O foco seria eu estou preparado para a quinta dimensão. Eu tenho esses meus sentimentos, eu tenho pendências para resolver. Eu acho que a era agora é a era da resolver as pendências. Resolver. Tem que botar um ponto. Porque se não botar um ponto, vai perder vai perder o ônibus. Não pode perder o ônibus. Então, assim, é como as pessoas falam, né? Ah, quando vai ser, quando vai ser. Não interessa quando vai ser. Interessa que você tem que estar pronto. Você está pronto? Não, então... E se for amanhã? Se for amanhã, danou. Então não adianta, meu. O que você está querendo saber? Não foca a sua energia no quando. Foca a sua energia no que você tem que fazer se você está pronto agora. Não foca a sua energia se você já está na quinta dimensão, você está em 4.8, em 4.5, em 4.7, ou se você chegou a 5.1. Não interessa, porque você vai ser só essa resposta quando tiver a separação do joio do trigo. Então, assim, faça o máximo possível, tenha consciência, né? Expanda a sua consciência, monte o quebra-cabeça, entenda para que fique mais fácil de você lidar com isso, sabendo que você não precisa ser um santo, você não precisa ser um anjo, né? Porque só estamos indo um degrau, mas que o básico tem que ser feito. O básico, o respeito. Então, o básico, né? Acho que para qualquer ser humano, apesar de a gente ver tanta loucura por aí, mas se as pessoas fizerem o básico, o amor, a compaixão, liquidar com esse negócio de culpa e perdão e ter o respeito ao próximo, entendendo que o próximo pode ser uma alma que está na quinta série, que está na sexta série, né? Se você está no terceiro colegial e vem um menino da quinta série, da quarta série te falar alguma coisa, você não vai levar a ferro e fogo, vai? Pô, moleque, né? É assim que nós temos que entender essas almas que ainda são muito jovens. A gente não pode querer delas que elas sejam tão evoluídas como nós, né? Ou como aqueles que já estão lá. Então você tem que ter o respeito por ela. Você tem que respeitar que ela ainda está no seu processo evolutivo, que ainda, né, não passou por tudo que você já passou, né? Porque a gente passa as coisas, a gente só aprende na vivência, por isso que nós encarnamos. Então é isso que eu falo para as pessoas.